Sejam bem-vindos ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Agradeço a Selma Simões pela oportunidade, presidente do Supremo Conselho, Selma Simões. Hoje vou falar sobre a ciência oculta de Eliphas Levi. Eu sou membro do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e membro da Sociedade Teosófica. Eu vou me basear nesses 3 pontos: a Carta dos Mahatmas, Mestres e Discípulos e o Ritual de Apolônia de Tiana. Eliphas Levi, ele costumava dizer às pessoas que entendiam seus livros, que era difícil: você é um teósofo. Então, todos aqueles que entendiam o livro, ele chamava de teósofo. Isso também ajudou a divulgar a teosofia, mas era numa época antes da fundação da Sociedade Teosófica, né? Que a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875, ele faleceu em 1875. Ele se referia à teosofia dos filósofos gregos antigos, que a teosofia vem de muito antes. Os Mahatmas. Foi a Madame Helena Blavatsky, foi a primeira a divulgar os Mahatmas, os mestres da fraternidade branca. Hoje é uma moda, né? Várias ordens surgiram, o mestre Kuthumi, mestre Moria, conde de Saint-Germain, mas de 1800, fim de século XIX, não se conhecia. Foi uma divulgação da Helena Blavatsky. Os Mahatmas não são seres desencarnados, mas pessoas altamente evoluídas, envolvidas na supervisão e crescimento espiritual dos indivíduos e desenvolvimento das civilizações. Blavatsky foi a pessoa dos tempos modernos a reivindicar contato com esses adeptos, especialmente o mestre Kuthumi e mestre Moria. Ela, desde a infância, ela já tinha sonhos com os mestres, mas ela só foi ter o primeiro contato foi em Nova York. Ela era russa, nasceu na região que hoje é a Ucrânia. Depois ela começou a andar pelo mundo, foi para Nova York, trabalhou como jornalista, e num desses dias, ela em Nova York estava vendo um desfile. Aí ela reconheceu o mestre passando no desfile. E ele fez um sinal para ela, marcando um encontro. A partir desse momento, né, começou o contato físico. Temos aí a gravura com Helena Blavatsky e os mestres Kuthumi à esquerda, mestre Moria ao centro e conde de Saint-Germain. As Cartas dos Mahatmas, para P. Sinetti, escritas em 1880 e 1884, em 2 volumes. O estudo pretende dar a conhecer o contexto histórico e envolveu a troca de correspondência entre os Mahatmas e 2 teosofistas. Os Mahatmas, eles não escolheram uma pessoa iniciada, escolheram esse Sinetti, que ele era jornalista. Não se sabe muito bem a razão, talvez pela facilidade de comunicação, para poder transmitir o pensamento dos Mahatmas. A partir de 1939, as cartas originais ficaram de posse do Museu Britânico e mais tarde da Biblioteca Britânica. Essas cartas esses 2 livros estão publicados pela editora Teosófica, e a escrita deles tem algo interessante, algumas. Ela não está escrito nem na frente nem atrás, está no meio do papel, a tinta. Nem na frente nem atrás, no meio do papel.
e elas estão, como eu disse, né, ficaram no Museu Britânico, depois mais tarde na Biblioteca Britânica. Eu vou contar aqui, tem muitos relatos da Blavatsky que são interessantes e dos mestres. Eu vou citar um que, isso em Nova York, logo na fundação da Sociedade Teosófica, que foi fundada por Coronel Colt, que era importante nos Estados Unidos, e por Helena Blavatsky. E o Colt estava sozinho na loja teosófica quando bateram na porta. Ele foi atender, aí tinha um moço assim alto, mais de 2 metros, com aparência indiana, com uma roupa branca. Aí ele disse, eu poderia falar com a Madame Blavatsky? Aí ela falou, ele não está, mas se quiser aguardar, sentar e aguardar ela. Ele entrou, sentou na cadeira, ficou aguardando. Aí começou a enrolar um tipo de um fumo lá para ele fumar, acendeu, começou a fumar. Aí o Coronel Colt olhou para ele. Desculpa perguntar, mas o senhor parece um mestre. Aí ele olhou para o Colt e falou, eu sou um mestre. Aí o Colt, para tipo, dar uma cutucada, falou, você pode provar isso? Aí ele falou, posso. Aí disse que, o relato diz que começou a chover em toda a loja, menos no mestre. Molhou os papéis, tudo. Aqui é para dar uma animada, né, na palestra, contar essas histórias. Então vamos para a carta dos Mahatmas, a carta 48. Quando vos queixais ser incapaz de compreender o significado de Eliphas Levi, é somente porque falhais como muitos outros eleitores em não achar a sua maneira de escrever. Como uma observação mais atenta, verifiqueis que nunca foi a intenção dos ocultistas realmente esconder dos estudantes ardorosos e determinados o que eles têm escrito, mas sim ocultar sua informação, razões de segurança numa caixa segura, cuja chave é a intuição. O grau de diligência e zelo, tal como o estudante buscar o significado oculto, é prova que, onde ele está qualificado para a posse do tesouro tão enterrado. Mahatma Kutumi, carta 48. Quarta 49 agora. A magia de Eliphas Levi. Na época, muitos teósofos questionavam a dificuldade de entender Eliphas Levi. Então, o mestre Kutumi escreve esta carta para tentar dar uma luz. Não é de estranhar que acheis nebulosa, pois nunca foi destinada a um leitor não iniciado. Eliphas Levi estudou manuscritos Rosas Cruzes. Este expõe as doutrinas orientais com bases nos ensinamentos de Rosenkreuz, que após seu regresso à Ásia se revestiu de roupas semicristãs no intento de proteger os seus discípulos contra a vingança clerical. Deve-se ter a chave para elas. A chave é a ciência em si mesmo. Essa questão da Rosa Cruz pode ser simbólico. Continuando na carta 49, Rosenkreuz ensinou verbalmente. Saint-Germain registrou todas as doutrinas em cifras, e seu único manuscrito cifrado permaneceu em poder do seu fiel amigo, patrocinador, o benévolo príncipe germano, em cuja presença ele fez a última saída para seu verdadeiro lar. Falando em cifras e números, Eliphas Levi se dirige aos que sabem algo de doutrinas pitagóricas. Sim, algumas delas se resumem a toda a filosofia e incluem todas as doutrinas. Como dizia Eliphas Levi, né? Você é teósofo, referindo às doutrinas pitagóricas, né? Que era a teosofia. Mahatma, carta 49.
Essas chaves que Elifas propõe, eu vou até mais para frente citar uma. Agora eu vou entrar na mestres e discípulos. Os estudos ocultistas de Elifas Levi começaram no mosteiro. Sua iniciação envolve mistérios e informações desencontradas. Elifas Levi foi diácono até entrou em 1835, depois de 15 anos então dos estudos. Ele foi expulso porque confessou que estava apaixonado por uma jovem. Desde então, seus mestres eram os mestres teólogos, da teologia. Afonso Esquiros, um dos vice-presidentes do Clube da Montanha, fundado por Elifas Levi com fins eleitorais. Sendo somente Esquiros, foi eleito deputado para a Assembleia Nacional em 1849, na França. E em 1851, Esquiros partiu para a Inglaterra, onde escreveu uma série de obras, sendo uma delas de cunho ocultista, o Evangelho do Povo. Entre os discípulos de Esquiros, encontrava-se Henri de Lagier, iniciador de Papos, escreve Papos, mas pronuncia Papes. E em 1882, na Sociedade dos Filósofos Desconhecidos, a entidade provém de Luís Claude Saint-Martin. Foi a partir desse episódio que Elifas Levi começa a dedicar-se exclusivamente ao ocultismo. Sabemos a origem dos estudos de Elifas Levi, mas permanece obscura a origem iniciática. Sabemos suas relações e amizades com Wronski e com Eduard de Bouver de Litton, o polonês Wronski, falecido em 9 de agosto de 1853 em Paris, deixou 70 manuscritos catalogados por sua esposa, a Elifas Levi, e outros, que foram depois doados à Biblioteca Nacional de Paris. E em 1854, após a morte de Wronski, Elifas viajou para Londres, onde entrou em contato com inúmeros ocultistas ingleses. Havia, contudo, um adepto de primeira linha, que se tornou grande amigo de Elifas Levi. Bouver Litton, ator de Zanoni, Os Últimos Dias de Pompeia, A Raça Futura e Vril. Vril é até aquela energia que os nazistas estavam atrás, para tentar, fizeram expedições, tudo. E os dois mestres teriam encontrado informações iniciáticas, mais altos interesses para a sociedade ocultista. Em 1859, seus discípulos, entre os quais nessa época figuravam de Borrales, de Lagier, Rosier, e os últimos vieram a transmitir a Papes, os demais ocultistas do fim do século XIX, e o precioso depósito da tradição proveniente de Martinez de Pasquali. Urlevos Saint-Martin, vivificada por Elifas Levi. No entanto, tudo leva a crer que o ocultista Wronski, o iniciador do famoso Papes, tenha sido o introdutor de Elifas Levi na senha do caminho. Agora voltamos aqui no Brasil. Em 1907, Antônio Olívio Rodrigues filia-se à ordem esotérica ocultista Amor e Verdade, que é de fato uma loja martinista e que tem o posto delegado-geral o Dr. Horácio de Carvalho, a qual foi iniciado por Papes, fundador da moderna ordem. Com essas informações, chegamos ao seguinte raciocínio. Wronski, iniciador de Elifas Levi e Papos. Papos, iniciador de Horácio de Carvalho. E Horácio de Carvalho, iniciador de Antônio Olívio Rodrigues, o fundador do Círculo Esotérico. Então, a linha iniciática de Antônio Olívio vem da mesma linha que
Eliphas Levi seguia. Agora, uma das chaves para o dogma e ritual da alta magia, a leitura de Eliphas Levi, você tem que ler ele fez o dogma, um livro, depois ao segundo dogma da magia, ritual, primeiro o ritual, depois a magia. Então você tem que ler um capítulo 1 do ritual e um capítulo 1 da magia. Então você tem que pular na sequência. Ler o segundo capítulo dogma do ritual e depois pula para o segundo da magia. Então tem que fazer essa intercalação. Agora vamos para o ritual de Apolônio de Tiana. Antes vou falar um pouco dele, né? Apolônio de Tiana era um filósofo neopitagórico, adepto, acréscimo professor de origem grega. Viveu na Babilônia, Índia, Roma, observando o misticismo oriental. Foram-lhe atribuídos milagres, profecias, ganhando assim a reputação de ser um mago, possível rival de Jesus. Ele surgiu um século depois de Jesus, mas ele fazia as mesmas coisas que Jesus. Por isso que fazia curas, dizia profecias, fazia milagres. Então foi conhecido como um grande rival de Jesus. E na primavera de 1804, em pleno verão europeu, Eliphas Levi em Londres, ele queria escapar dos desgostos, pois ele havia passado por uma prisão, a filha dele havia morrido, tinha falecido, e ele também estava com um desejo de fazer um ritual, fazer uma experiência real física da magia cerimonial. E era incentivado por seus discípulos. Só que o custo para essa cerimônia era caro. Ele andava meio assim, financeiramente, não muito bem, né? Aí ele falou, vou estudar a Cabala. Aí ele esqueceu essa intenção de praticar um ritual, começou a estudar a Cabala. Mas até que um dia ele chega no quarto do seu hotel, aí encontra um cartão com o selo de Salomão, partido na diagonal. E dizia, me encontre em tal praça, dizia tal praça, tal local, tal horas, amanhã às 3 horas. Você será apresentado a outra metade do cartão. Então ele sai no dia seguinte ele vai a esse encontro. Ele foi à entrevista, chegou lá uma carruagem estacionada, ele apresentou um pedaço do seu cartão, que fez o sinal, coincidindo com o cartão que está. Ele entrando na carruagem encontrou uma senhora com um véu coberto. Tratava-se de uma pessoa idosa. Senhor, disse ela, sei que é a lei do segredo que vou mostrar, um gabinete mágico completo. Mas peço que antes de tudo, o mais violável segredo, que não fizesse essa promessa, vossas honras vou dar para que levem para casa. Então, a intenção dela, ela queria saber que Eliphas Levi fizesse o ritual pela experiência dele, a evocação. Ela ia fornecer todos os materiais mágicos. E ela só queria saber de uma pessoa, como estava essa pessoa. E ela falou para Eliphas Levi que ele também poderia perguntar. Aí ele resolve então, pensa 2 pessoas que tinham brigado se iriam reconciliar, fazer as pazes. Tudo estava determinado em 24 de julho, para evocar o fantasma do divino Apolônio. Só que na hora, a pessoa que ia fazer parte não apareceu, ficou com medo. E como esse ritual tem que ser um ternário exigido para os ritos mágicos, 2 não poderia, ele acabou ficando só. Temos o gabinete da preparação. As imagens são simbólicas, né? Então tem 4 espelhos. Os espelhos porque são um meio para você acessar a luz astral, como ele diz. Os clarividentes usam uma bola de cristal
uma bacia com água, usa um espelho, uma espécie de altar de mármore branco, o pentagrama, esse pentagrama desenhado por ele, uma espada, uma corrente de ferro e gravado o signo do pentagrama na mesa em dourado, uma pele de cor carneiro, um fogareiro de cobre, de pau de alno e loureiro. E ele recebeu uma vestimenta igual dos padres católicos. Aí ele acende os 2 fogos e começa a fazer a evocação. Começa a fumaça a subir, ele começa a falar baixo, depois começa a aumentar sua voz. E sobe, vai subindo, subindo. De repente aparece uma imagem, só que não parecia com Apolônio, ela estava embranquiçada, triste. Ele fica na dúvida. Aí depois de tudo isso, a imagem desaparece. Ele como mago, um mago tem que ser firme. Ele aponta a espada e diz, retorne, e fala 3 vezes, Apolônio, Apolônio, Apolônio. A pessoa retorna. Ele vê que a espada está intimidando ela, finca no círculo mágico que ele fez. Só que quando ele vai falar os pedidos, ele não consegue. E toda aquela fumaça ele começa a perder os sentidos e desmaia. Quando desmaia ele começa a ter sonhos e outras coisas. E ele acorda. Ele coloca a mão no signo do pentagrama, dirige de novo a ponta da espada e fala, não tente me amedrontar. Mas tudo desaparece. Depois da evocação, falei precedente, reli com cuidado a vida de Apolônio, que os historiadores representam a ideia de beleza e elegância antiga. Notei que Apolônio, no fim de sua vida, foi barbeado e por muito tempo atormentado na prisão. Então a imagem que ele viu era, ele realmente falou, é Apolônio mesmo, só que ele apareceu sem a barba e triste, né, daquela época da prisão. O efeito da experiência foi alguma coisa inexplicável. Era ao mesmo tempo, não era mais o mesmo homem, ele disse. Alguma coisa do outro mundo tinha passado por mim. Concluí que realmente evoquei e vi o grande Apolônio de Tiana. Não sou tão alucinado para que tão pouco sério para afirmar. Quer dizer, ele viu, mas ele não acredita que foi o espírito de Apolônio. O que ele fala, como ele diz, ele fala, eu vi na luz astral. Que na luz astral que Blavatsky disse, que quando ele fala, é o Akasha, onde você vê está registrada a história do mundo. Então ele deve ter acessado, o que ele acessou mesmo foi a luz astral, e teve acesso ao Akasha, que também pode dizer o futuro, o passado. E depois desse ritual, houve algo excepcional. Ele teve uma expansão de consciência, dizem que seus chakras abriu, e alguns meses depois ele lança o livro Dogma, e depois o livro Dogma e Alta Magia, a segunda parte. Por ocasião, a evocação de Apolônio, ele tomou como ritual a magia filosófica de Patrício, que contém os dogmas de Zoroastro e as obras de Hermes Trismegisto. E ele leu com voz alta Nictemeron, de Apolônio em grego, e acrescentou uma conjuração que está no Dogma e Ritual da Alta Magia, no livro, né? Quem tiver interesse. E aqui tem a trilogia dos livros, que também são as chaves, né? Para entender, você tem que ler os 3 livros. Obrigado pela atenção. Muito obrigado.